está acima da média para o mês e grande cheia, como a de 2012, não é descartada. E com as chuvas, aumenta a preocupação com animais peçonhentos, muito comum nessa época. Incêndio em apartamento assusta moradores no Dom Pedro, zona centro-oeste da cidade. No futebol, Rio Negro aposta em time jovem para a temporada 2019 do Barezão. E ainda, como agricultores têm ajudado no combate ao aquecimento global. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Boa noite para você. O nível do Rio Negro já está acima do esperado para o período. E a possibilidade de uma grande cheia como a de 2012 não é descartada, não. Em 2018, nesta mesma época do ano, a cota do rio era de 22 metros. Nesta terça-feira, já atinge quase 24, quase 200 centímetros a mais. Para o Serviço Geológico do Brasil, o nível do Rio Negro está acima do normal. Segundo os especialistas, para avaliar o nível do rio, é preciso considerar as chuvas que acontecem em outros locais também. Isso porque no Solimões, a chuva que cai pode influenciar o Rio Negro, por exemplo. O Negro aqui em Manaus, apesar de estar localizado na Bacia do Negro, ele sofre muita influência do Solimões. É o Solimões que, a partir da confluência, ele vai permitir ou não a passagem da água que vem de toda a Bacia do Rio Negro. Então, ele sempre responde muito bem ao que tem acontecido ao Solimões. Como o Solimões está todo acima do esperado para essa época do ano, o Rio Negro também em Manaus está acima do esperado. Em 2012, quando a enchente atingiu a marca histórica aqui na capital, a cota do Rio Negro em janeiro daquele ano estava em um pouco mais de 23 metros e no mês de maio chegou a 29,77 metros. Apesar de atualmente o nível do rio estar acima da média, ainda não dá para saber se em 2019 teremos uma grande cheia. Ainda é muito cedo, porque se a gente pegar a Bacia dos Solimões como um todo, ela demora mais ou menos 2 meses para ter uma contribuição da bacia toda para a água chegar aqui próximo a Manacapuru e aqui próximo à confluência. O que isso quer dizer? Que a chuva que vai influenciar realmente lá entre junho e julho, que é quando acontece a cheia aqui em Manaus, ela vai acontecer a partir de maio, abril, por isso que a gente sempre faz o alerta no final de março, no final de abril e no final de maio. E nessa época aumenta também a preocupação com animais peçonhentos, como cobras e escorpiões. No ano passado foram mais de 2.000 casos e 10 mortes registradas. Adriel é da etnia Cocama. Em visita a uma comunidade indígena no interior do estado, em 2015, foi picado por uma cobra. Hoje, tudo o que ficou foi esta pequena marca onde o animal mordeu. Mas o susto foi grande. O líder indígena passou quase um mês internado e os médicos garantiram que ele não iria sobreviver. Eu fiquei com 6% do veneno dela na corrente sanguínea e que meu pé necrosou, veio até aqui, a diabetes estava 590, a creatinina foi 11,8 e eu passei por várias situações no hospital, mas graças a Deus eu estou aqui através também da medicina tradicional que eu tomava escondido lá. Acidentes que envolvem animais peçonhentos costumam ser mais frequentes no período chuvoso. Em 2017, 13 pessoas morreram no Amazonas, mas foram registradas 2.071 ocorrências. Já em 2018, o número de mortes desceu para 10 e o de acidentes subiu para mais de 2.200. Aqui no estado, o animal que mais causa problema nesse sentido é a serpente. Só para se ter uma ideia, aqui na Fundação de Medicina Tropical, referência nesse tipo de atendimento, dos 158 pacientes atendidos no ano passado, depois de acidentes com animais peçonhentos, 142 foram picados por elas. A maior parte dos bichos que tem veneno pode matar. É preciso ficar atento aos sintomas para saber a gravidade de cada caso. A pessoa tem sinais de envenenamento além da dor, sejam tremores, sejam cialorreia, que é o aumento de produção de saliva, ou a boca fica muito seca. E
disritmias cardíacas, no caso específico dos escorpiões. A pessoa, além dos tremores, tem um desconforto, né, na área do coração, e isso é um sinal de alerta. No caso do acidente com serpentes, os sangramentos também, o inchaço progressivo também chama a atenção. Independente do animal que causar o ferimento, a ação deve ser a mesma: procurar a unidade de saúde mais próxima. Este infectologista orienta ainda que nem mesmo água a vítima pode ingerir, e muito menos remédios caseiros. Tanto quanto seja possível evitar qualquer medida que seja orientada, né, pelo conhecimento popular, como amarrar o local, como cortar, colocar substâncias estranhas em cima do local da inoculação, sugar o local da inoculação, cortar. Isso pode, no caso de acidente com serpente, pode inclusive piorar as condições de sangramento. E profissionais terceirizados da saúde fizeram mais um protesto na manhã de hoje. A mobilização foi em frente à sede do Ministério Público do Trabalho. Os servidores reivindicavam o pagamento de 5 meses de salários atrasados, do 13º, além de outros benefícios. A manifestação chegou a fechar parte da Avenida Mário Ipiranga Monteiro, na Zona Centro-Sul. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que há 8 dias foi feita uma reunião com o sindicato que representa os trabalhadores e que já toma as providências para fazer os pagamentos. E nessa tarde, o vice-governador e secretário de Saúde do Estado, Carlos Almeida, se reuniu ainda com os representantes do Sindicato dos Médicos e tratou de várias reivindicações da categoria, inclusive os pagamentos pendentes herdados da gestão anterior. O secretário disse ainda que alguns dos pedidos precisam de mais atenção e de tempo para as discussões. E por isso vão ser marcadas novas reuniões com a categoria. E os hospitais e clínicas particulares aqui do Amazonas não podem mais cobrar pagamento antecipado a pacientes em situação de urgência ou emergência. A lei sancionada pelo governador Wilson Lima já foi publicada no Diário Oficial do Estado. Agora, está proibida a exigência de qualquer tipo de depósito como condição de atendimento ou até mesmo de internação de pacientes. Caso descumpram a norma, as empresas médicas deverão devolver o valor pago em dobro ao consumidor, além de receberem multa de R$1.000 a R$100.000, dependendo da gravidade da infração. Você acompanha agora o resumo de notícias. Uma mulher grávida e o filho dela de 3 anos caíram de uma canoa tipo rabeta em um naufrágio na zona rural do município de Barreirinha. Ela estava com outras 3 pessoas que conseguiram se salvar. Bombeiros e a Marinha ainda fazem buscas no local. A posse da nova desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral, Gisele Pascarelli, marcou a abertura do ano judiciário 2019 do Tribunal de Justiça do Amazonas. Hoje ainda foram julgados 16 processos jurídicos e 6 administrativos. A partir de quinta-feira, a Avenida das Torres passa a contar com 2 novas alças de retorno. Os acessos vão ser entre a Rua 11 e a Avenida Barão do Rio Branco. Para orientar os motoristas, o local já recebeu sinalização. Os conselheiros Ari Moutinho Júnior e Josué Filho vão ser os relatores das contas do 1º ano de administração do governador Wilson Lima e do 3º ano do prefeito de Manaus, Arthur Neto. Esse é um dos destaques que você pode acompanhar agora no portal acritica.com. O anúncio foi feito pela presidente do Tribunal de Contas, Yara Lins. E a escolha teve como critério o rodízio dos membros do colegiado. Ari Moutinho e Josué Filho também são os relatores do 2º ano das contas da Prefeitura de Manaus e da gestão do ex-governador Amazonino Mendes, que devem ser entregues até o dia 31 de março deste ano. A seguir, o incêndio de apartamento assusta moradores no Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. Agora são 7h25, a Crítica na TV volta no instante só.